Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos outros. Normalmente eu não apareço, ou apareço muito pouquinho, né? Num quadradinho no cantinho direito ou esquerdo dos vídeos, mas esse aqui eu vou aparecer porque eu quero começar a contar algumas histórias aí de como que eu me tornei editor de vídeo e outras histórias aí a ver com a profissão que eu acredito que seja útil, né? Espero que ajude você de alguma forma que estiver aí assistindo, né? Como foi que eu virei editor de vídeo? Como eu fui parar na edição de vídeo? Eu, quando cheguei aqui no Rio, eu tinha o objetivo de prestar vestibular para a UFRJ e fazer o curso de música. Ou jornalismo, que estava ali 50-50, né, nas profissões. Como eu tocava guitarra desde garoto, eu gostava muito de dar aula de música também, cheguei a ter alguns alunos e tinha esse desejo de fazer esse curso. Aí, até eu conseguir fazer, eu tive alguns trabalhos aqui, né? Trabalhei em supermercado, para quem conhece o Mundial, aí fui fiscal de caixa no Mundial, para quem é daqui do Rio. Já trabalhei no Inca, fui operador de telemarketing, até conseguir entrar na faculdade. Quando chegou na época do vestibular, eu prestei para dois cursos diferentes, para jornalismo e para música. Música eu reprovei, não passei, e acabei passando em jornalismo, que era uma segunda opção que eu gostaria de fazer. Nessa fui cursando a faculdade. Minha intenção quando eu comecei a faculdade de jornalismo era ser redator a princípio. Eu gostava muito de escrever e queria ir nessa linha de ser redator, roteirista, alguma coisa a ver com isso. Fui cursando até chegar no quinto período. Só que algo que aconteceu durante a faculdade é um leque de opções. É uma coisa até legal de falar, essa questão da faculdade, fazer ou não fazer a faculdade. Eu não me arrependo em nada em ter feito um curso superior e nem de ter feito jornalismo especificamente. Talvez se fosse hoje eu teria escolhido algum outro caminho mais curto, né, ou mais eficiente, mas a faculdade fez muita diferença na minha carreira por causa do fundamento. E é algo que a gente precisa ter, a gente tem necessidade para poder exercer nosso trabalho de maneira ali, entender o que está fazendo, é necessário a gente ter esse fundamento. A faculdade me deu esse fundamento da comunicação. Só que chegou no meio da faculdade e comecei a ficar meio perdido do que eu faria. Né? Se ia para assessoria de imprensa, se ia para redação, se ia trabalhar com internet, escrever vlog na época. Né? Isso eu estou falando de 2012 para 2013, 2011 para 2012, efetivamente, né? Quando eu estava nesse período aí da faculdade. E foi aí que eu comecei a ficar meio perdido no leque de opções que tinha da faculdade, só que eu tinha algumas coisas diferentes dos meus colegas de classe, né? Eu era um dos mais velhos, na época eu já estava com 30 anos, em 2012. A maioria dos meus colegas tinham ali no máximo 20, 21 anos, morando com os pais, ali no início da vida, e eu já estava casado, já era um pouco mais velho, então as escolhas que eu teria que fazer dali para frente iam ter um certo peso e eu não tinha o tempo de errar, e não tinha o tempo de conseguir caminhar devagarinho, até fazer alguns estágios de graça, como é normal acontecer nessa área. Eu precisava ter escolhas ali certeiras. E foi nesse ponto que eu fiquei bem perdido. E quem me ajudou muito nessa época foi um trabalho de coach, feito com a Érica Rangel, que é uma profissional assim que virou nossa amiga pessoal, minha e da minha esposa. Ela tinha sido professora da minha esposa no MBA. Acabamos ali nos aproximando e eu fiz alguns atendimentos voltados para essa área profissional com ela, e foi ela que me ajudou. Na época eu gostava muito de escrever, já tinha tido alguns contatos com a câmera, eu gostava também eu gostei muito de jornalismo esportivo durante a faculdade. Eu estava muito na dúvida. Nesse tempo que eu estava nesse ponto de fazer essa avaliação profissional, esse trabalho profissional com essa coach, foi quando eu estava no quinto período, e no quinto período da faculdade a gente teve que produzir um documentário. E para produzir esse documentário, eu comecei a me interessar pela parte de edição de vídeo do documentário. A gente ia ter edição na grade da faculdade no oitavo período somente, no sétimo ou no oitavo, uma coisa assim. E eu comecei a pesquisar, fui pesquisando, até eu cair num documentário que chamava, a respeito do governo militar, que chamava O Dia que Durou 21 Anos. E eu fiquei, assim, encantado com a edição daquele documentário. Achei fantástico o jeito que ele foi montado, o jeito que construiu a história, e isso me chamou muita atenção. E eu comecei a pesquisar sobre a edição de vídeo daí. Nessa eu comecei a pesquisar alguns cursos aqui no Rio de Janeiro, e na época eu achei cursos de Final Cut
de Adobe Premiere e de Avid Media Composer. Só que do Final Cut eu tinha uma barreira que não tinha, o Final Cut só roda no Apple, né? É um programa da Apple, só rodava em Mac. Eu não tinha nem sombra de dinheiro para comprar um Mac na época. Tinha o Avid Media Composer, que era um programa que eu sabia que era usado na Globo e grandes TVs. Só que para aquela situação que eu ainda estava meio que tateando, estava vendo o que eu realmente queria, eu achei que ia ser um investimento muito alto, e tinha o do Adobe Premiere, que era um programa assim que estava em ascensão na época, estava começando a ser usado em algumas produtoras, algumas TVs já usavam ele também como um segundo programa, e eu achei interessante pegar esse programa para aprender, e fui. Entrei num cursinho, numa escola no centro da cidade que hoje nem existe mais, e fiz. E cheguei lá sem saber nada, sem nem saber abrir o programa, e já saí de lá depois de um curso de 2 meses, mais ou menos, 1,5 para 2, comecei a editar algumas coisas. Já saí do curso editando e com uma base suficiente ali para editar esse meu primeiro documentário que eu ia fazer com meus colegas de faculdade. E assim foi. Quando eu cheguei nessa avaliação profissional com a Érica, eu estava dividido, porque quando eu tive o meu primeiro contato com a edição de vídeo, eu fiquei encantado com aquilo, com a possibilidade de construir, mesmo fazendo vídeos muito simples no início, né, que foi o que esse curso me habilitou a fazer. Mas eu vi que aquilo assim caiu como uma luva. Eu comecei a pesquisar sobre a área e fiquei muito dividido, se eu ia para essa área ou se ia continuar no rumo que eu estava, de escrever, virar redator, editor de texto e nessa linha. Nessas conversas, né, eram conversas muito profundas, acabavam puxando coisas da vida pessoal, mas voltado para esse lado profissional, eu cheguei numa bifurcação ali na minha vida, eu fiquei 50-50. Ou para virar um jornalista esportivo, ou para virar um editor de vídeo. Qualquer um dos dois lados, assim, eu gostava bastante. E na hora de escolher ali, eu acabei optando em virar editor de vídeo, por alguns outros motivos que eu já vou falar. E foi a escolha que eu fiz, e daí pra frente eu esqueci todo o resto, fui de cabeça. Aí comecei a olhar o que existia disponível no YouTube na época, que o YouTube era muito pequeno ainda, né? Eu lembro que um dos primeiros canais que eu encontrei foi o Audiovisuando, acho que deve existir ainda esse canal. Aprendi muita coisa com esses caras, fui pesquisando outros canais, até canais de fora do Brasil, e mergulhei de cabeça, fui estudando, comecei a editar algumas coisas por minha própria conta em casa, e nessa daí eu tive a oportunidade de montar o meu primeiro computador, que foi mais ou menos assim a história do meu primeiro computador. Eu tinha feito uma cirurgia, e eu não tinha dinheiro para dar o cheque calção dessa cirurgia, anestesia, essas coisas aí. E meu pai me emprestou esse dinheiro, R$ 2.000 na época. Fiz a cirurgia, voltei para casa e tinha que devolver esse dinheiro pro meu pai. E meu pai sabia que eu estava nessa caminhada da faculdade, de querer virar editor de vídeo. E conversando com ele, meu pai virou para mim e falou: olha, faz o seguinte, não me devolve esse dinheiro não, pega esse dinheiro e investe ele no seu primeiro computador, compra o seu primeiro computador com esse dinheiro. Eu já tinha alguns periféricos, né, teclado, monitor razoável, e foi aí que eu peguei esse dinheiro, inteirei com mais um pouco e montei o meu primeiro computador para edição de vídeo. Foi aí que eu comecei a estudar a respeito de peças, conhecer um pouquinho mais a respeito disso, para ter condições de montar um computador sem ninguém me enrolar com isso. E daí para frente eu comecei a investir dinheiro que eu tinha, tempo de estudo por fora da faculdade, e foi aí que eu trabalhava nessa época como assistente administrativo, auxiliar administrativo numa empresa, e aconteceu de ter um corte lá na empresa e meu patrão na época me mandou embora. E foi aí que foi a oportunidade de eu pegar e entrar na profissão de vez. Eu me inscrevi num estágio de edição de vídeo no Esporte Interativo e passei nesse estágio, depois de uns 2 meses ali esperando o resultado do processo, passei nesse estágio e com a bolsa que eu tinha no estágio e mais o seguro-desemprego e a rescisão que eu peguei dessa empresa, eu ia conseguir me manter ali por 6 meses com o mesmo salário que eu tinha, trabalhando ali de carteira assinada, e ia conseguir ingressar na profissão. E assim foi. Isso foi mais ou menos ali entre março e abril de 2013 já. E foi aí que eu tive meu primeiro trabalho, esse estágio oficial como editor de vídeo. E assim foi que eu ingressei na profissão. Depois dessa experiência do estágio, que eu tenho amigos de lá até hoje que trabalham comigo na Globo, inclusive, dessa época, foi que eu passei para a produtora, fui tendo outros trabalhos até chegar na Globo, que depois eu vou contar essa história em outro vídeo, como foi que eu entrei na Globo. Mas da profissão de editor de vídeo, o que pesou para escolher a profissão? E esse é o ponto do vídeo, esse é o ponto que eu queria trazer aqui.
O que leva você a escolher, o que pode te ajudar a escolher determinada profissão ou não. No meu caso, eu precisava de uma profissão que conseguisse me jogar para o mercado de trabalho e eu percebi que a edição de vídeo, a concorrência era muito baixa. Eu tinha uma turma ali de 35, 40 alunos e somente eu, o Thales, que é um grande amigo meu, até hoje trabalha comigo, e um outro rapaz, acho que mexia com edição de vídeo, o restante da turma não. Então eu percebi por aí, opa, a concorrência é baixa. E eu percebi que tinha bastante vaga no mercado, principalmente em produtoras, e que eu ia conseguir entrar no mercado rápido. Foi o que aconteceu. Quando eu terminei a faculdade, em dezembro de 2014, eu já estava na produtora, na FIT Produções, que é uma história bem bacana também desse trabalho. Mas o que pesou foi isso. Então era um trabalho que eu já tinha que me garantir, que eu já estava levando ali a vida adulta de casado, já pagava o aluguel do meu apartamento junto com a minha esposa, já tinha muitas responsabilidades e tinha que fazer essa escolha. Então pesou isso. Algo que fosse útil, algo que tivesse vaga no mercado, algo que conseguisse pagar minhas contas e que juntasse essa questão de ter uma vocação, de ter a paixão por fazer aquilo e ao mesmo tempo algo que te sustente. Que foi aí que teve uma quebra para mim, né? A gente cresce, né? E vem com aquela coisa, não, você tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que gosta. Sim, tem que fazer até certo ponto, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o pé no chão na hora de fazer determinadas escolhas. E muitas vezes o que a gente gosta, como eu gostava de tocar guitarra, e queria ser professor de música, chegou um ponto que eu vi que aquilo não era viável. E a guitarra, desse momento que eu escolhi ser editor de vídeo para frente, virou um hobby. Virou somente um hobby. E eu precisei juntar essas duas coisas. Então o conselho que eu me daria para mim mesmo naquela época seria esse, conseguir mesclar as duas coisas, ter algo que você minimamente goste de fazer, mas que ao mesmo tempo você veja que vai conseguir te manter, ter o pé no chão, né? Você conseguir cumprir com os teus compromissos e você ser o provedor da tua família. Então, trabalho que você goste de fazer aquilo, mas que ao mesmo tempo você veja que você vai conseguir se sustentar de maneira digna com ele. Então, a edição me proporcionou isso. Foi um trabalho que juntou essas duas coisas, né? Eu gostava de fazer e eu tinha oportunidade de trabalho. Então, é uma coisa, é uma conversa mais pé no chão, desromantizando algumas conversas que a gente ouve, mas foi algo que me ajudou. Nesse ponto, é pura decisão, é pura escolha. A gente avaliar, ver o que é viável, ver o que não é, e fazer a escolha ali de acordo com o que a gente vê que a gente vai conseguir crescer com aquilo, as oportunidades que aquela profissão oferece, se aquilo vai conseguir proporcionar financeiramente o retorno que a gente precisa, e ao mesmo tempo ser algo que seja minimamente legal de fazer, como é a edição de vídeo, algo que eu gosto muito de fazer, mas naquele momento eu precisava encontrar uma coisa que tivesse essas duas coisas juntos, porque eu não ia ter tempo de maturar e virar esse redator e trabalhar até de graça ou ganhando muito pouco, que não me sustentaria na época, para conseguir ter esse outro lado da profissão de jornalista, né? Sou jornalista por formação, mas acabei virando editor de vídeo por vocação e algo que eu gosto muito de fazer, mas o que pesou na decisão da edição de vídeo na época foi isso, juntar uma coisa que eu gostasse de fazer com aquilo que eu saberia que ia ter mercado, que ia me dar a oportunidade de crescimento profissional e financeiro e pessoal também. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você aí na escolha da sua profissão, se você está nesse mesmo ponto de escolher o que fazer, escolher que caminho seguir. Então, boas edições para você e até a próxima!